Se você quer criar e aproveitar a inteligência artificial, mas não sabe por onde começar, então segura esse vídeo, porque hoje você vai entender como os engenheiros estão construindo apps e soluções com as IAs que estão mudando o mundo e faturando milhões. Então, ouça esse livro. Engenharia de IA. Construindo aplicações com modelos fundacionais, de Chip Huyen, 2025. Prefácio. Quando o ChatGPT foi lançado, assim como muitos dos meus colegas, eu fiquei desorientada. O que me surpreendeu não foi o tamanho ou as capacidades do modelo. Por mais de uma década, a comunidade de IA já sabia que aumentar o tamanho de um modelo o tornava melhor. Em 2012, os autores do AlexNet notaram em seu artigo marcante: todos os nossos experimentos sugerem que nossos resultados podem ser melhorados simplesmente esperando por GPUs mais rápidas e conjuntos de dados maiores. O que realmente me surpreendeu foi a quantidade de aplicações que esse salto de capacidade desbloqueou. Eu pensava que um pequeno aumento nos indicadores de qualidade de modelo resultaria em um aumento modesto nas aplicações. Em vez disso, resultou em uma explosão de novas possibilidades. Essas novas capacidades da IA não apenas aumentaram a demanda por aplicações de IA, mas também reduziram a barreira de entrada para desenvolvedores. Tornou-se muito fácil começar a construir aplicações de IA. Já é possível criar uma aplicação sem escrever uma única linha de código. Essa mudança transformou a IA de uma disciplina especializada em uma poderosa ferramenta de desenvolvimento que qualquer um pode usar. Apesar de parecer novidade, a adoção de IA hoje se apoia em técnicas já conhecidas. Artigos sobre modelagem de linguagem existem desde a década de 1950. Aplicações de geração aumentada por recuperação, RAG, se baseiam em tecnologias de busca e recomendação que existem muito antes do termo RAG ser cunhado. As melhores práticas para implantar aplicações tradicionais de aprendizado de máquina, experimentação sistemática, avaliação rigorosa, otimização incessante por modelos mais rápidos e baratos, continuam sendo as melhores práticas para aplicações baseadas em modelos fundacionais. A familiaridade e facilidade de uso de muitas técnicas de engenharia de IA podem levar as pessoas a pensar que não há nada de novo nesse campo. Mas, embora muitos princípios permaneçam os mesmos, a escala e as capacidades ampliadas dos modelos de IA introduzem oportunidades e desafios que exigem novas soluções. Este livro cobre o processo ponta a ponta de adaptação de modelos fundacionais para resolver problemas do mundo real, abrangendo técnicas consagradas de outras engenharias e abordagens emergentes com modelos fundacionais. Escrevi este livro porque queria aprender, e aprendi muito. Aprendi com projetos em que trabalhei, artigos que li e pessoas que entrevistei. Durante o processo de escrita, usei notas de mais de 100 conversas e entrevistas, incluindo pesquisadores dos principais laboratórios de IA, OpenAI, Google, Anthropic, desenvolvedores de frameworks, NVIDIA, Meta, Hugging Face, Nscale, LangChain, Llama Index, executivos e líderes de IA dados de empresas de diferentes tamanhos, gerentes de produto, pesquisadores independentes e desenvolvedores de aplicações, ver agradecimentos. Aprendi especialmente com os primeiros leitores que testaram minhas hipóteses, trouxeram novas perspectivas e expuseram novos problemas e soluções. Algumas seções do livro receberam milhares de comentários da comunidade após serem publicadas no meu blog, muitos deles trazendo insights ou confirmando hipóteses. Espero que esse processo de aprendizado continue agora que o livro está em suas mãos, já que suas experiências e pontos de vista são únicos. Sinta-se à vontade para compartilhar qualquer feedback comigo via X, LinkedIn ou e-mail em hi@huyenchip.com. Sobre o que é este livro? Este livro oferece uma estrutura para adaptar modelos fundacionais, incluindo grandes modelos de linguagem, LLMs, e grandes modelos multimodais, LMMs, a aplicações específicas. Existem várias formas de construir uma aplicação. O livro apresenta diferentes soluções e levanta questões que você pode usar para avaliar a melhor alternativa para suas necessidades. Algumas perguntas que este livro pode te ajudar a responder.
Devo construir esta aplicação de inteligência artificial? Como avaliar minha aplicação? Posso usar IA para avaliar saídas de IA? O que causa alucinações? Como detectá-las e mitigá-las? Quais as melhores práticas para a engenharia de prompts? Por que RAG funciona? Quais estratégias existem para RAG? O que é um agente? Como construir e avaliar agentes? Quando fazer fine-tuning em um modelo? Quando não fazer? De quanta quantidade de dados preciso? Como validar a qualidade dos meus dados? Como deixar meu modelo mais rápido, barato e seguro? Como criar um ciclo de feedback para melhorar continuamente minha aplicação? O livro também ajuda a navegar pelo panorama avassalador de IA, tipos de modelos, benchmarks de avaliação e uma infinidade de casos e padrões de uso. O conteúdo é ilustrado com estudos de caso, muitos desenvolvidos pela própria autora, referências abundantes e revisão de especialistas de diferentes áreas. Embora tenha levado 2 anos para ser escrito, baseia-se na experiência da autora com modelos de linguagem e sistemas de ML ao longo da última década. Assim como no livro anterior, Designing Machine Learning Systems, DMLS, este se foca nos fundamentos da engenharia de IA e não em ferramentas ou APIs específicas. Ferramentas se tornam obsoletas rapidamente, mas os fundamentos tendem a durar mais. O que este livro não é? Não é um tutorial. Apesar de mencionar ferramentas e incluir pseudocódigo para ilustrar conceitos, não ensina como usar ferramentas específicas, mas oferece estrutura para escolhê-las. Não é um livro teórico de ML, não explica o que é uma rede neural ou como treinar um modelo do zero, embora traga explicações de conceitos teóricos relevantes. Uma compreensão básica de ML e estatística pode ajudar, mas não é obrigatória. Conceitos como amostragem, supervisão, função de perda, métricas, acurácia, F1, precisão, recall, similaridade cosseno, entropia cruzada são mencionados, mas explicados ou indicados para referências. Para quem é este livro? Engenheiros de IA, ML, cientistas de dados, gerentes de engenharia, PMs técnicos. Quem está construindo ou otimizando aplicações de inteligência artificial. Quem busca tornar o desenvolvimento de IA mais sistemático, rápido e confiável. Empresas e profissionais que querem aproveitar modelos fundacionais para negócios. Desenvolvedores de ferramentas, pesquisadores, candidatos a vagas em IA e curiosos sobre capacidades e limitações de IA. Como navegar neste livro? O livro segue o processo típico de desenvolvimento de uma aplicação de IA. Cada capítulo aborda uma etapa desse processo e a leitura pode ser feita de forma modular. Introdução. Capítulo 1. Se eu pudesse descrever a IA pós-2020 em uma palavra, seria escala. Os modelos de IA por trás de aplicações como ChatGPT, Google Gemini e Midjourney estão em uma escala tão grande que consomem uma parte não trivial da eletricidade mundial, e corremos o risco de esgotar todos os dados públicos disponíveis na internet para treiná-los. A ampliação dos modelos de IA trouxe 2 consequências principais. Eles se tornaram mais poderosos e capazes de realizar mais tarefas, habilitando mais aplicações e aumentando produtividade, valor econômico e qualidade de vida. Treinar grandes modelos de linguagem, LLMs, exige dados, recursos computacionais e talentos que poucas organizações possuem. Isso levou ao surgimento do modelo como serviço. Grandes empresas desenvolvem modelos e os disponibilizam como serviço para que outros possam construir aplicações sem investir pesado em treinamento. Resumindo, a demanda por aplicações de IA aumentou e a barreira de entrada diminuiu. Isso transformou a engenharia de IA, o processo de construir aplicações em cima de modelos prontos, em uma das disciplinas de engenharia que mais cresce atualmente. Construir aplicações sobre modelos de ML não é novidade. Muito antes dos LLMs, IA já alimentava sistemas de recomendação, detecção de fraude, previsão de churn, etc. Embora muitos princípios permaneçam os mesmos, a nova geração de modelos grandes e acessíveis traz possibilidades e desafios inéditos, foco deste livro.
O capítulo começa com uma visão geral dos modelos fundacionais, os principais catalisadores da explosão da engenharia de IA. Depois, discute uma gama de casos de uso de IA, ilustrando o que ela faz bem e o que ainda não faz. Por fim, apresenta o novo stack de IA, o que mudou, o que permanece igual e como o papel do engenheiro de IA hoje difere do engenheiro tradicional de ML. Capítulo 1. Introdução à construção de aplicações de IA com modelos fundacionais. A ascensão da engenharia de IA. Modelos fundacionais surgiram a partir dos grandes modelos de linguagem, que, por sua vez, evoluíram de simples modelos de linguagem. Embora aplicações como o ChatGPT e o Copilot do GitHub pareçam ter surgido do nada, elas são o resultado de décadas de avanços tecnológicos, com os primeiros modelos de linguagem aparecendo nos anos 1950. Esta seção traça os principais avanços que permitiram a evolução dos modelos de linguagem até a engenharia de IA. Dois modelos de linguagem aos grandes modelos de linguagem. Modelos de linguagem existem há tempos, mas só conseguiram atingir a escala atual graças ao autoaprendizado, self-supervision. Aqui vai um resumo rápido do que significam modelo de linguagem e autoaprendizado. Se você já conhece esses conceitos, pode pular para a próxima seção. Modelos de linguagem. Um modelo de linguagem codifica informações estatísticas sobre um ou mais idiomas. Intuitivamente, essas informações indicam o quão provável é que uma palavra apareça em determinado contexto. Por exemplo, dado o contexto, minha cor favorita é. Um modelo de linguagem que representa o inglês deveria prever azul com mais frequência do que carro. A natureza estatística das línguas é conhecida há séculos. Na história de 1905, A Aventura dos Homens Dançantes, Sherlock Holmes usa estatísticas simples do inglês para decifrar uma sequência misteriosa. Como a letra mais comum do inglês é o E, Holmes deduz que o símbolo mais frequente representa E. Mais tarde, Claude Shannon usou estatísticas mais sofisticadas para decifrar mensagens de inimigos durante a Segunda Guerra Mundial. Seu trabalho sobre como modelar o inglês foi publicado em seu artigo histórico de 1951, Prediction and Entropy of Printed English. Muitos conceitos desse artigo, como entropia, ainda são usados em modelagem de linguagem. Nos primórdios, um modelo de linguagem envolvia apenas um idioma. Hoje, um modelo pode lidar com múltiplos idiomas. A unidade básica de um modelo de linguagem é o token. Um token pode ser um caractere, uma palavra ou parte de uma palavra, como são, dependendo do modelo. Por exemplo, o GPT-4 divide a frase "mal posso esperar para construir aplicações de IA" em 9 tokens. Nesse exemplo, a palavra mal poderia ser um token, posso outro, e assim por diante. O método de tokenização e o tamanho do vocabulário são definidos pelos desenvolvedores do modelo. Por que modelos de linguagem usam tokens e não palavras ou caracteres? Tokens permitem dividir palavras em partes significativas. Cozinhando pode virar cozin e ando. Há menos tokens únicos do que palavras únicas, tornando o modelo mais eficiente. Tokens ajudam a processar palavras desconhecidas. Uma palavra inventada como ChatGPTando pode ser dividida em ChatGPT, Plaisando, ajudando o modelo a entender sua estrutura. Há dois tipos principais de modelos de linguagem: mascarados, masked, e autorregressivos. Modelo de linguagem mascarado, treinado para prever tokens faltantes em qualquer posição da sequência, usando o contexto anterior e posterior. Exemplo famoso, BERT, usado para tarefas como análise de sentimento ou classificação de texto. Modelo de linguagem autorregressivo, treinado para prever o próximo token em uma sequência, usando apenas os anteriores. Pode gerar texto contínuo, como o GPT-4 faz. Por isso, é mais comum para a geração de texto. Neste livro, salvo indicação em contrário, modelo de linguagem refere-se ao autorregressivo. A saída dos modelos de linguagem é aberta. Eles usam um vocabulário fixo para construir infinitas saídas possíveis. Isso é chamado de IA generativa.
Você pode imaginar um modelo de linguagem como uma máquina de completar. Dado um texto, prompt, ele tenta completar. Exemplo, prompt, ser ou não ser. Saída, eis a questão. As respostas são previsões probabilísticas não garantidas, o que torna os modelos tanto empolgantes quanto frustrantes. Este ponto é explorado no capítulo 2. A completação, completion, é incrivelmente poderosa. Tradução, resumo, programação, resolução de problemas matemáticos, tudo pode ser tratado como uma tarefa de completar. Autoaprendizado, self-supervision. Modelagem de linguagem é apenas um entre muitos algoritmos de aprendizado de máquina, ML. Existem também modelos para detecção de objetos, modelagem de tópicos, sistemas de recomendação, previsão do tempo, previsão de preços de ações, etc. O que torna os modelos de linguagem especiais é que eles podem ser treinados usando autoaprendizado, enquanto muitos outros modelos exigem supervisão. Supervisão significa treinar algoritmos de ML usando dados rotulados, o que pode ser caro e demorado de obter. O autoaprendizado ajuda a superar esse gargalo, permitindo criar conjuntos de dados massivos para que os modelos possam aprender e escalar. Veja como funciona. Com supervisão, você rotula exemplos mostrando os comportamentos desejados, treinando o modelo nesses exemplos. Por exemplo, para treinar um modelo de detecção de fraude, usa-se transações rotuladas como fraude ou não fraude. Depois de treinado, o modelo pode ser aplicado a novos dados. O sucesso dos modelos de IA na década de 2010 veio da supervisão. O modelo que iniciou a revolução do Deep Learning, o AlexNet, 2012, era supervisionado, treinado para classificar mais de 1 milhão de imagens do ImageNet em 1000 categorias. O problema é que rotular dados é caro e demorado. Se custa 5 centavos para uma pessoa rotular uma imagem, rotular 1 milhão de imagens custa $50 mil, rotular 1 milhão de categorias, $50 milhões. Rotulagens mais complexas, como tradução para latim ou diagnósticos médicos, são ainda mais caras. O autoaprendizado resolve esse gargalo. Em vez de exigir rótulos explícitos, o modelo infere rótulos a partir dos próprios dados de entrada. Modelagem de linguagem é autossupervisionada porque cada sequência de texto fornece tanto os rótulos, tokens a serem previstos, quanto os contextos para previsão. Por exemplo, a frase "Eu amo comida de rua" gera 6 exemplos de treinamento. Cada palavra é prevista a partir das anteriores. No autoaprendizado não é necessário rotular manualmente. Basta usar textos já existentes, livros, blogs, artigos, posts no Reddit e criar conjuntos de dados gigantescos para escalar os modelos e torná-los LLMs. LLM, porém, não é um termo científico. O que é considerado grande muda com o tempo. O tamanho de um modelo geralmente é medido pelo número de parâmetros, variáveis ajustadas no processo de treinamento. Em geral, quanto mais parâmetros, maior a capacidade de aprender comportamentos desejados. Quando o GPT original da OpenAI foi lançado em 2018, tinha 117 milhões de parâmetros, considerado enorme na época. Em 2019, o GPT-2 surgiu com 1,5 bilhões. Hoje, modelos com 100 bilhões de parâmetros são considerados grandes, porque modelos maiores precisam de mais dados. Modelos maiores têm mais capacidade para aprender, então precisam de mais dados para atingir seu potencial. Treinar um modelo grande com pouco dado é desperdício de recurso. Modelos menores poderiam obter resultados similares. 2 grandes modelos de linguagem aos modelos fundacionais. Embora modelos de linguagem sejam poderosos, eles se limitam a texto. Como humanos, percebemos o mundo por linguagem, visão, audição, tato, etc. Ser capaz de processar dados além de texto é fundamental para que a IA opere no mundo real. Por isso, os modelos de linguagem estão sendo estendidos para incorporar múltiplas modalidades de dados. O GPT-4V e o Claude 3 já compreendem imagens e textos. Alguns modelos entendem vídeos, ativos 3D, estruturas de proteínas e mais. Incorporar essas modalidades torna os modelos ainda mais poderosos. Em 2023, a OpenAI afirmou em seu System Card do GPT-4V
que incorporar modalidades como imagens aos LLMs é um dos grandes desafios de pesquisa em IA. Apesar de muitos ainda chamarem Gemini e GPT-4V de LLMs, o termo mais apropriado é modelos fundacionais, Foundation Models. Fundacional indica tanto a importância desses modelos como base para aplicações de IA, quanto o fato de que eles podem ser adaptados para diferentes necessidades. Modelos fundacionais marcam a transição de modelos específicos para tarefas, análise de sentimentos, tradução, para modelos de uso geral, capazes de uma ampla gama de tarefas. Por causa de sua escala e método de treinamento, eles funcionam relativamente bem em várias tarefas fora da caixa. No entanto, é possível adaptá-los para maximizar o desempenho em aplicações específicas. Por exemplo, ajustando prompts, conectando bases de dados RAG ou realizando fine-tuning, dois modelos fundacionais para a engenharia de IA. Engenharia de IA refere-se ao processo de construir aplicações sobre modelos fundacionais. Pessoas já desenvolvem aplicações de IA há mais de uma década, processo geralmente chamado de engenharia de ML ou MLOps. Então, por que falar de engenharia de IA agora? Se a engenharia tradicional de ML envolve o desenvolvimento de modelos, a engenharia de IA aproveita modelos já existentes. A disponibilidade e acessibilidade desses modelos fundacionais trazem três fatores que criam condições ideais para o rápido crescimento da engenharia de IA. Fator 1. Capacidades de IA de uso geral. Modelos fundacionais são poderosos não só porque fazem tarefas conhecidas melhor, mas porque fazem muito mais tarefas, inclusive algumas antes consideradas impossíveis. Isso faz a IA ser útil para mais aspectos da vida, aumentando tanto a base de usuários quanto a demanda por aplicações. Por exemplo, IA pode escrever e-mails, responder a clientes, explicar contratos, criar materiais de marketing, editar imagens profissionais, sintetizar dados de treinamento, desenvolver algoritmos, escrever código, e tudo isso impulsionará modelos ainda mais poderosos no futuro. Fator 2. Investimentos crescentes em IA. O sucesso do ChatGPT gerou um salto nos investimentos em IA, vindos tanto de fundos de investimento quanto de empresas. Aplicações de IA se tornaram mais baratas de construir, com um retorno mais rápido e atraente. Empresas correm para incorporar inteligência artificial em produtos e processos. Estima-se que os investimentos em IA possam chegar a 100 bilhões de dólares nos Sunkewa e 200 bilhões de dólares no mundo em 2025. Citar IA em reuniões de resultados se tornou comum, e empresas que mencionam IA tendem a valorizar mais suas ações. Fator 3. Baixa barreira de entrada. O modelo de IA como serviço, popularizado pela OpenAI e outros provedores, facilita o uso de IA por meio de APIs. Assim, não é necessário ter infraestrutura ou expertise para hospedar um modelo, basta fazer chamadas de API. Além disso, a IA pode ajudar a escrever código, permitindo que pessoas sem formação técnica transformem ideias em produtos reais. Construir modelos fundacionais do zero exige muitos recursos, então só grandes corporações e governos fazem isso. Para a maioria das pessoas e empresas, a grande oportunidade está em adaptar esses modelos para aplicações específicas. A engenharia de IA rapidamente tornou-se uma das disciplinas de engenharia que mais crescem. Ferramentas open source de IA como AutoGPT, Stable Diffusion Web UI, LangChain e Ollama já superaram projetos lendários como Bitcoin em popularidade no GitHub. O número de profissionais se intitulando engenheiro de prompt, engenheiro de IA ou engenheiro de LLM cresce exponencialmente no LinkedIn. Por que o termo engenharia de IA? Há muitos termos circulando: engenharia de ML, MLOps, AIOps, LLMOps. Por que engenharia de IA? Engenharia de ML não abrange bem as diferenças entre trabalhar com modelos fundacionais e com ML tradicional. Termos terminados com Ops, operações, focam mais no aspecto operacional do que no lado criativo e adaptativo da engenharia de modelos fundacionais. A maioria das pessoas desenvolvendo aplicações
sobre modelos fundacionais prefere engenharia de IA. Casos de uso de modelos fundacionais. O número de aplicações possíveis com modelos fundacionais parece infinito. Praticamente qualquer caso de uso já tem uma IA correspondente. Categorizar todas as aplicações é um desafio. Exemplos de categorias comuns: experiência do cliente, produtividade de funcionários, otimização de processos, programação, análise de dados, suporte ao cliente, cópia de marketing, pesquisa, design web, arte. Empresas e consultorias como AWS, O'Reilly, Deloitte e Gartner usam diferentes formas de categorizar os benefícios, como redução de custos, eficiência de processos, crescimento e inovação. Principais padrões de uso: geração de texto, por exemplo, produção de conteúdo, tradução, sumarização. Produção de código, automatização, análise, refatoração. Criação e edição de imagens e vídeos, educação personalizada, bots de conversação, agregação e organização de informações, automação de fluxos de trabalho, classificação e extração de dados, análise preditiva. Essas aplicações têm revolucionado empresas e áreas profissionais inteiras. Planejamento de aplicações de inteligência artificial. Antes de decidir construir uma aplicação de IA, é necessário entender o que esse processo envolve e responder perguntas como: esta aplicação é realmente necessária? IA é realmente a solução? Preciso desenvolver essa aplicação do zero? O primeiro capítulo do livro ajuda a responder essas questões, além de apresentar uma variedade de casos de sucesso, mostrando o que modelos fundacionais já conseguem fazer e também onde ainda tem limitações. Enquanto o background em ML não é obrigatório para criar aplicações de IA, entender como um modelo fundacional funciona por dentro é útil para aproveitar ao máximo. O capítulo 2 analisa a criação dos modelos fundacionais e as decisões de design que têm grande impacto nas aplicações desenvolvidas a partir deles, como a receita dos dados de treinamento, as arquiteturas dos modelos, as escalas e o processo de alinhamento com preferências humanas. Também explica como um modelo gera respostas, ajudando a compreender comportamentos aparentemente estranhos, como inconsistência e alucinação. Mudar a configuração de geração de um modelo muitas vezes é um jeito simples e barato de melhorar sua performance. Assim que você decide construir uma aplicação com modelos fundacionais, a avaliação será a parte fundamental de cada etapa. A avaliação é um dos maiores desafios da engenharia de IA, se não o maior. Este livro dedica 2 capítulos inteiros a métodos de avaliação e como criar pipelines de avaliação sistemáticos e confiáveis. O stack da engenharia de inteligência artificial. O stack de IA mudou bastante com a chegada dos modelos fundacionais. Agora, ele pode ser dividido em 3 camadas principais. A camada do modelo, onde estão os modelos fundacionais, APIs, provedores e frameworks de adaptação. A camada de dados, que envolve ingestão, pré-processamento, indexação, organização, enriquecimento e filtragem. A camada de aplicação, que inclui integração com sistemas existentes, UI, autenticação, monitoramento, logging e controle de versões. Essa divisão permite entender os pontos de decisão e os principais desafios em cada camada ao construir aplicações baseadas em IA. Engenharia de IA versus engenharia de ML tradicional. Embora existam semelhanças, há diferenças importantes entre construir aplicações sobre modelos fundacionais e sobre modelos de ML tradicionais. Engenharia de ML tradicional exige coleta de dados, anotação, treinamento do modelo do zero, ajustes de hiperparâmetros, validação e implantação. Muito trabalho pesado é investido em obter dados de qualidade e criar bons pipelines de treinamento. Engenharia de IA, com modelos fundacionais, aproveita modelos já treinados e validados por grandes equipes e comunidades. O desafio agora é adaptar e integrar esses modelos ao contexto e necessidade específica, seja via engenharia de prompt, RAG, recuperação aumentada por geração, fine-tuning leve ou conectando dados internos.
o ciclo de desenvolvimento fica mais rápido, focado em experimentação, adaptação e avaliação contínua. Outra diferença é que, com IA generativa, a barreira para pessoas sem profundo conhecimento em ciência de dados caiu drasticamente. O trabalho de um engenheiro de IA moderno se aproxima do papel de um desenvolvedor full stack. Precisa entender integração, infraestrutura, dados e usabilidade, além dos conceitos fundamentais de ML. Resumo do capítulo. Este primeiro capítulo fornece o panorama geral do que é engenharia de IA na era dos modelos fundacionais, suas possibilidades, desafios e como ela se diferencia do ML tradicional. No restante do livro, cada capítulo irá detalhar as etapas para construir, adaptar, avaliar e implantar aplicações reais baseadas em IA, além de técnicas como engenharia de prompts, RAG, fine tuning, avaliação automatizada, otimização de inferência e arquitetura de sistemas de IA. Se você gostou do vídeo e não quer perder os próximos capítulos, não se esquece de se inscrever no canal, dar o like para nós sabermos se você gostou e se continuaremos com esse livro e de comentar aí embaixo se esse livro te trouxe bons insights. Te vejo em breve. Abraços!